Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo com outro tutorial sobre o Strava. E hoje vou mostrar como eu faço a minha gestão dos componentes das minhas bicicletas. E atenção que quando me refiro à gestão dos componentes não me refiro a como faço para que eles sejam mais duráveis, nem como faço manutenção, nem nada disso, mas sim como faço o registro de quando os instalei, quantos quilómetros têm, qual a duração que cada um desses componentes conseguiu aguentar até chegar ao fim de vida, até ao fim do ciclo, e perceber se para componentes da mesma gama, mas de marcas diferentes, qual é que foi mais durável. Por isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Ora bem, depois de terem logado já a vossa conta, só têm que se dirigir aqui ao canto superior direito, carregar em cima da imagem do vosso perfil, carregar nas definições, de seguida em meu equipamento, e abre-vos a página onde podem registar quer bicicletas, quer calçado de corrida. Neste caso, como este tutorial é sobre componentes de bicicleta, vamos fazer só aqui um pequeno à parte e mostrar muito rapidamente como adicionar uma bicicleta nova. Se quisesse adicionar uma bicicleta nova, clicavam aqui neste botão de adicionar bicicleta, punham um nome qualquer, bike test, por exemplo, só aqui para este caso, selecionavam o tipo de bicicleta, se era de estrada, montanha, o que quer que quisessem registar. Tudo o resto não é obrigatório, como o peso, a marca, modelo, notas, ficava ao vosso critério registarem ou não. Depois era só carregar em guardar a bicicleta. Eu não o vou fazer porque não tenho nenhuma bicicleta nova para adicionar neste momento, por isso vou cancelar. Mas se tivessem guardado a bicicleta, ela apareceria aqui na lista de bicicletas com 0 km e passaria a contar quilómetros para essa bicicleta e para todos os componentes dessa bicicleta a partir da data em que a criaram. Supondo que eu tinha acabado de criar agora o registro desta bicicleta, da minha bicicleta de BTT, clicava-lhe em cima e, como podem ver, aparece-me logo a lista de componentes aqui em baixo, daqueles que eu tenho registado. Obviamente a bicicleta não é só composta por estes componentes, é por muito mais, mas eu só registrei estes até ao momento. E se quisesse registar um novo componente, bastava-me chegar aqui, carregar em adicionar componente, selecionava o tipo de componente, a marca, modelo, o peso do mesmo se quisesse, nada disto era obrigatório. O que é importante era a partir de quando é que ele foi adicionado. Se foi instalado hoje, eu punha que era esta data. Mas imaginando que ele tinha sido instalado na semana passada e eu tinha-me esquecido de o registar, era sempre possível especificar uma data. Punha a data, por exemplo, do dia 1/2, se tivesse sido instalado neste dia, e todas as atividades que eu tivesse feito com esta bicicleta, os quilómetros eram incrementados neste componente a partir desta data que eu aqui tinha inserido. Se fosse a partir de hoje, só começava a contar a partir do momento em que eu inseria o componente. Depois bastava carregar em guardar. Por exemplo, se eu quisesse adicionar uma cassete, eu chegava aqui e selecionava a cassete. Eu escolhi a cassete de propósito porque sei que ela não está aqui nesta lista, precisamente porque é um dos equipamentos que eu já tenho ativos na minha lista de equipamentos ou de componentes desta bicicleta. Por isso vou cancelar e vou mostrar novamente a lista de componentes. E como podem ver, eu tenho aqui esta cassete desde o dia 11 de julho de 2021, neste momento com 1530 km. Se eu quisesse arquivar ou remover esta para poder registar uma nova, caso estivesse a instalar uma cassete nova agora, bastava-me clicar aqui em arquivar. Se removerem, nunca mais têm acesso aos dados que foram registados, quer quilómetros, quer a data em que foi adicionada. Por isso, se clicarem em arquivar, eu não o vou fazer porque depois não o consigo recuperar, mas se clicarem em arquivar, então já vos permite adicionar um novo componente. Eu vou adicionar outro componente só para mostrar como se faz, um que não está aqui na lista e que vai ser fictício, mas para perceberem como se faz e como é fácil passar a registar. Por exemplo, adicionar componente. Vamos escolher, por exemplo,
Imaginando que eu queria comprar umas rodas novas e adicionava primeiro a roda dianteira, marca, não vou pôr aqui marca nenhuma, para não estar a fazer publicidade, vou pôr aqui uma coisa qualquer ao calhas, o modelo também. No peso não vou pôr nada e adicionado desde, imaginando que as recebi no Natal, vamos especificar a data, vamos pôr aqui dezembro de 2021 no dia 25 e carregava em guardar. Então eu já sabia que desde o dia 25 de dezembro de 2021, quando adicionei esta roda dianteira, fiz 139 km e 700 metros com esta bicicleta e com esta roda dianteira. Se tivesse colocado a data de adicionado desde o dia de hoje, obviamente os quilómetros eram zero e só começava a contar a partir daqui desta data. Como veem, é muito fácil registar novos componentes para a bicicleta, para que possam registar e saber de forma fácil quantos quilómetros durou determinado componente. É uma forma bastante simples de fazerem a gestão dos componentes das vossas bicicletas. Parece-me que é bastante útil e por isso resolvi trazê-la aqui ao canal. Quase todas as aplicações onde se faz o registro do treino permitem fazer esse tipo de gestão. Eu uso o Strava porque é simples, é grátis e porque basicamente a única coisa com a qual me preciso de preocupar é introduzir um novo componente sempre que o instalo e quando registro uma nova atividade colocá-la com a bicicleta correta para que os quilómetros feitos nessa atividade sejam incrementados nesses novos componentes. E é só isto. Espero que tenha sido útil e se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o vídeo com outros que estejam agora a iniciar-se e deixar um comentário aqui no YouTube, pois tudo isso ajuda imenso na recomendação do vídeo. E se ainda não subscreveram ao canal, espero que o façam para não perderem os próximos vídeos. É tudo, até à próxima, um abraço.